Arthur Aguiar bate boca com Gustavo e diz: se você continuar falando mal de mim, será eliminado no paredão. Agora pela noite, Arthur e Gustavo tiveram um bate-boca aí, né? Devido a alguns comportamentos aí do Gustavo em relação ao Arthur. Então o Gustavo aí, ele saiu lá na área externa e viu o Arthur Aguiar falando dele aí sobre algumas conversas que os dois haviam tido e já havia tido um clima bastante tenso entre os dois. Então, obviamente, o Arthur, ele estava relatando aí para os amigos dele aí, né, o grupo dos caras aí, sobre o que aconteceu entre ele e o Gustavo mais cedo. E o Gustavo chegou lá bem na hora e ouviu o Arthur falando dele. Então o Gustavo já achou que o Arthur estivesse falando mal dele aí, né? Falando coisas aí ruins sobre ele. Então obviamente o cara já partiu pra cima e começou a dizer: olha Arthur, se você tiver coragem mesmo de falar o que você estava falando aí para os caras, fale na minha cara. Vamos ver se você tem toda essa coragem mesmo. Vamos ver se você é tudo isso que diz ser. E obviamente, né, o Arthur, ele estava apenas contando o bate-boca que já havia tido entre ele e o Gustavo no banheiro mais cedo. E aí, né, o Gustavo chegou bem na hora e acabou entendendo tudo de forma errada. E aí o Arthur disse: cara, eu só estava falando o que já aconteceu entre eu e você aqui dentro hoje mais cedo. Mas se você quiser que eu repita na sua cara, eu digo sim. Eu estava contando que você veio pra cima de mim e começou a dizer várias e várias coisas aí sobre o Lucas, que não tem nada a ver com você e você está comprando uma coisa que não é sua. E obviamente, né, Arthur Aguiar novamente muito coerente em sua opinião em relação aí ao comportamento de Gustavo, e o cara ficou sem argumentos para responder o Arthur. E Arthur ainda disse: cara, cuidado, se você continuar falando mal de mim, o público lá fora vai te tirar, irmão. Você já não viu o que aconteceu com as pessoas que falam mal de mim, que foram ao paredão? Elas são eliminadas, cara. Então eu já te dou um conselho: pare enquanto é tempo, pare de falar mal de mim enquanto você ainda tem tempo, pois o público pode não acabar vendo legal e te tirar da casa. E obviamente, né, Arthur Aguiar, ele estava coerente em sua opinião em relação ao Gustavo. Aí o Gustavo interpretou a maneira como ele disse totalmente errada. Ele achou que o Arthur estivesse falando mal dele ali, mas não, Arthur só estava relatando uma situação. Mas o Arthur errou na questão dele em falar, né, que qualquer um que falar mal dele, o público automaticamente já eliminará. Não é bem por assim. Obviamente o público, se sentir que Arthur está correto e se sentir que o público deve eliminar a pessoa que está falando mal de Arthur, o público vai sim. Mas se o público ver que Arthur está já começando a ficar um pouco soberbo em relação a isso, obviamente o público vai começar a ter uma visão diferente em relação ao Arthur. Mas pessoal, é isso aí, muito obrigado por assistir a mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe para me ajudar. Tamo junto, muito obrigado por assistir a mais um vídeo e tchau!